3, 7 a 15. Vamos ficar em pé, vamos fazer essa leitura. Acompanhe comigo, eu vou ler e você acompanhe na sua Bíblia. Diz assim o texto: No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até ao 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executaram a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: Essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês. E segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios, e todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Feche teus olhos. Santo Deus, nós lemos a tua palavra aqui em Esther, contando a história daquele povo há tanto tempo atrás. E nós queremos ser edificados, pois a tua palavra é viva, poderosa, verdadeira, e ela tem uma proposição para a nossa vida nessa noite. Ela tem uma edificação para as nossas almas. Que o Senhor abençoe o teu servo e abençoe cada um que está aqui, que nós saímos daqui edificados e mais crentes no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Meus irmãos, recentemente nós vimos um avanço das guerras no Oriente. Aquela região é uma região que sempre é sempre cheia de pólvora, talvez, de minas, de guerra, de dificuldades ali, não é? E a gente vê que isso foi desde o início, desde Esaú e Jacó, desde Isaac e Ismael. Então, desde lá a gente tem uma região assim, e nós vimos aqui o Hamas perseguindo o povo judeu e querendo acabar mesmo, né? Aniquilar o povo judeu, né? E eles falam isso abertamente, né? Agora, isso não é de hoje, não é? Nós podemos perceber nesse texto aqui algo bem parecido. Na verdade, a história nos conta nesse livro de Esther que o povo judeu foi perseguido, claramente. O livro de Esther conta a história do povo judeu que ficou na região da Pérsia, porque a Pérsia destruiu a Babilônia. A Babilônia, você sabe, nós acompanhamos essa história. A Babilônia fez o quê? Prendeu o povo judeu e levou para a Babilônia, escravizado. E depois disso, passaram-se 70 anos e aquele povo foi liberto, porque o Senhor tinha falado isso. Falou: olha, a Babilônia vai levar vocês, vão ficar exilados durante 70 anos. Exatamente 70 anos, levantou-se o rei Ciro e ele libertou o povo. E o rei Ciro era do Império Persa, era outro império.
E o Império Persa, nós vemos isso aqui pela Bíblia, a história bíblica, a história conta isso, que ele destruiu a Babilônia e agora se tornou o grande império do mundo. E o que eles fizeram? O Ciro mandou o povo voltar, volta para sua terra, os judeus. Muitos voltaram, mas outros não, outros continuaram lá, quiseram ficar na Pérsia, já tinham estabelecido a sua vida lá, ficaram por lá. E nós percebemos então a história de Esté, é desse povo que ficou lá. Enquanto Esdras, Neemias conta a história daqueles que voltaram para reconstruir Jerusalém, Esté conta aqueles que ficaram, alguns ficaram lá, né? E nós vimos que esse livro de Esté começa ali com essa história do rei Xerxes, ou rei Assuero, não é? Que foi um rei assim, que queria mostrar a sua grandeza. Afinal, ele estava dominando o mundo, tinha destruído a grande Babilônia, agora era o grande império do mundo, tinha 127 províncias espalhadas da Índia até o Egito, enorme império, e ele queria mostrar toda a sua glória. Ele fez uma festa pequena, são 180 dias só de festa, convidou várias pessoas, imagina o churrascão que teve lá, né? A gente viu algumas coisas, não falou de churrasco, mas falou da grandeza que tinha, grandes coisas que tinha, e as taças que ele mostrava de ouro, e tudo, toda a riqueza que ele tinha, e ele foi mostrando aquilo, e ele ficou tão alegre com aquilo, né? E bebia vinho durante 180 dias, imagina beber vinho durante 180 dias, né? O que vai acontecer? Né? E aí ele resolveu, eu quero mostrar tudo que eu tenho, vou mostrar a minha rainha Vasti, que era belíssima, e ele queria desfilar, que ela desfilasse para todos os convidados, só que ela não quis. E aí nós vimos que aquele casamento acabou. E o casamento acabou, e eles aconselharam ele a buscar, então, ao invés de aconselhar para que o casamento ficasse firme, né? O conselho bíblico é: mantenha-se unido. Os conselheiros do rei falaram: não, derruba essa rainha Vasti aí, escolhe outra rainha no lugar dela. E Deus já estava dirigindo o caminho. A rainha foi Esther, que era judia, era do povo judeu, mas ela não contou que era do povo judeu, porque o tio dela, o primo dela, falou: olha, não conte. Mordecai, que cuidava dela, falou: não conte, guarde isso com você. Ela não contou. E o rei viu Esther e falou: essa é a rainha. Esther então se tornou rainha. Mas a história muda um pouco de lado e agora mostra Amã sendo engrandecido aqui. E Amã começa a ser engrandecido pelo rei Assuero. Assuero gostou de Amã e falou: não, vou fazer esse Amã ficar grande, não é, no meu reino. E ele fez isso. Por mais que até Mordecai, que foi um dos que, aquele que falou: olha, tem uma trama contra o rei, contra o Assuero, levou isso diante de Esther. Esther levou ao rei, era verdade, e o rei se livrou de ser morto, né, assassinado. Mas ele preferiu dar nome a Amã e fez Amã grande, não é? Tão grande que ele fez? Nós vimos isso. Ele definiu assim: olha, todos devem se prostrar diante de Amã quando ele passa. Então, todos se prostraram, mas Mordecai não fez isso. E Mordecai falou: não, eu não vou fazer isso não. Eu não vou me prostrar diante de Amã, não. Nós vimos isso na história, porque eu me prostro só diante de Deus. Por que eu vou me prostrar diante de um homem? E Amã ficou bravo com isso, ficou nervoso com essa história, né? Ele estava querendo ser cada vez maior e queria que todos se prostrassem diante dele. E ele então tramou essa situação para perseguir não só Mordecai, mas para perseguir todo o povo judeu. O texto nos diz que no 12º ano do rei Xerxes, o rei Assuero, né, foram lançados ali sortes em Amã, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia para executar esse plano de aniquilar o povo de Deus, os judeus, né? E a sorte caiu lá para um ano depois. Tiraram sorte. Que dia que nós vamos destruir os judeus, matar os judeus? Caiu para um ano depois. Então imagine como ficou a situação, né? Amã falou com Xerxes: Xerxes, há um povo aí espalhado nas províncias, né? E esse povo não segue, olha como que ele falou com Assuero: esse povo não segue as suas regras, não. Esse povo é diferente, ele não segue as suas leis, não, rei. Olha como ele foi sagaz, né? Rei, e não é interessante ter esse povo aí dessa forma, não. Eu, se fosse você, ou o senhor,
ou Vossa Excelência, ou Vossa, né, Majestade, eu faria o seguinte, eu destruiria esse povo, né? Eu destruiria esse povo, porque eles não obedecem. Aliás, eu dou até um dinheiro aí para o rei, 350 toneladas de prata, né, para que o rei faça esse plano. O rei concordou, e para confirmar a sua decisão, tirou o dedo do anel, e entregou a Amã: olha, faça então conforme a tua vontade. A prata eu não quero, a prata e o povo são seus, eu não quero a prata não. Ele nem precisava também, né, daquele tanto de dinheiro que tinha, mas veja que a Amã estava querendo suborná-lo aqui, não é? Além de tudo, dá um dinheiro para ele, mas não fica com o seu dinheiro, mas faça o que você quiser, faça da forma como você achar melhor. Então os secretários do rei foram convocados e ele fez o decreto. Então Amã fez o decreto exatamente conforme foi ditado. Ele falou: escreve assim no decreto, né? Provavelmente tinha lá os secretários escrevendo, né? Não tinha digitação como hoje, mas alguém escrevendo: faz assim, escreve dessa forma o decreto, assim, assim, com essas palavras. E Amã foi então conduzindo essa situação, e então foi enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores. Também não tinha e-mail para mandar, manda isso e já foi, decreto já todo mundo já sabe. Não, tinha que mandar essas cartas. Mas eles falam que a logística do Império Persa era assim, uma coisa muito, muito rápida, que rapidamente eles tinham cavalos com cavaleiros em lugares específicos, então eles levavam as cartas, já saía para um que levava para outro, que levava para outro, e rapidamente em toda a província chegou esse decreto esse que dizia que todos os judeus, jovens, idosos, crianças, mulheres, todos seriam destruídos, seriam mortos, seriam aniquilados no único dia, que seria lá na frente, 1 ano depois. Então tinha data marcada para isso acontecer. E os bens dos judeus, todos esses bens seriam dados então para aqueles que os matassem. Esse era o decreto. E uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província, proclamada a todos os povos, a fim de que eles estivessem preparados para cumprir isso naquele dia. O decreto então foi para todos os lugares. E o que a mãe e o rei fizeram depois de um decreto desse? Sentaram-se para beber e comemorar, enquanto a confusão se espalhava em Suzã, principalmente em Suzã, na cidadela de Suzã, que era onde ficava o rei, não é? Meus irmãos, o que esse texto nos diz? Esse texto nos diz que o inimigo de Deus persegue ferozmente o seu povo. O inimigo de Deus persegue ferozmente o seu povo. E como é essa perseguição? Olha que interessante, um texto escrito lá atrás, coisas que aconteceram lá atrás e como são tão presentes hoje. Primeira, perseguição é cheia de mentiras. Veja o versículo 8, leia comigo o versículo 8. Diz assim: então, vamos ler? Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Então veja a estratagema ou a estratégia de Amã aqui. Ele chegou diante do rei e trouxe uma situação para deixar o rei preocupado. Ele trouxe aqui, ele falou de situações, ele trouxe aqui ele falou o seguinte: olha, o povo tem leis diferentes. E esse povo que está aí no meio não cumpre a lei do rei. Isso chamou a atenção do rei, não? Lógico. Imagine, você é o rei, você está governando, e alguém chega e te fala: ó, tem um povo aí que não cumpre a sua lei não. Tem leis diferentes lá e não cumprem a sua lei, não é? Então ele levanta isso para o rei ficar, para afrontar o povo, para o rei ficar contra o povo, né? E aceitar a proposta dele. Mas essa afirmação de Amã não era provada, foi uma mentira plantada, uma mentira que ele plantou, para que o rei fosse convencido de que aquele povo precisava ser punido. E é interessante que o rei nem se dá o trabalho de averiguar isso. Ele fala: não, deixa eu pensar, deixa eu ver se é verdade. Lembra quando falaram dos homens que queriam matá-lo? Ele foi ver se era verdade. Aqui ele nem pensou: vou ver se é verdade. Não, ele acreditou, simplesmente acreditou,
e falou, não, então se é assim, se é dessa forma, ok, vamos fazer. Veja que a estratégia aqui de Amã era uma estratégia parecida com a da serpente que levou até Eva, não foi? A serpente não chegou a Eva e falou, olha, esse fruto aí que você vai comer, você não vai morrer não. Pode comer do fruto. Na verdade, Deus não quer que você coma do fruto, eu estou falando em outras palavras, Deus não quer que você coma do fruto, porque se você comer, você vai ser igual a Deus, não é? Olha a estratégia da serpente, para colocar Eva numa situação de que ela devesse pecar, devesse desobedecer ao Senhor Jesus. Meus irmãos, ainda hoje a perseguição aos crentes, ela está em todo mundo e ela cresce. E cresce muitas vezes baseadas em mentiras. Se a gente vai avaliar Estevão foi perseguido baseado em mentiras. Atos capítulo 6, versículo 11 diz assim, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então levantaram mentiras contra Estevão para que ele fosse perseguido. Você pode analisar na história da igreja, na história do mundo. Nero colocou a culpa nos cristãos pelo incêndio de Roma, e alguns dizem que ele mesmo colocou o incêndio. Ele pôs o incêndio em Roma e falou, foram os cristãos que colocaram o incêndio em Roma. E assim os cristãos foram torturados, perseguidos, decapitados, jogados às feras. A mentira pode vir de diversas formas, meus irmãos. Pode ser uma pessoa renomada que mente, às vezes um estudo mentiroso, uma falsa teoria, não é? Mas que é agradável aos ouvidos, não é assim? Marcos 14, 56 nos diz o seguinte, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Então a gente pode ver que o próprio Jesus, na morte dele, eles contaram mentiras a respeito de Jesus, para que ele fosse ali crucificado. A perseguição, meus irmãos, ela é real no mundo. A perseguição contra a igreja, contra o povo de Deus é real. Recentemente nós temos um caso bem especial na Inglaterra. Uma mulher foi presa só porque ela orou em silêncio em frente a uma clínica de aborto na Inglaterra. Ela não falou nada com ninguém, ela não fez nenhuma manifestação, não levantou nenhum cartaz, ela só parou e em silêncio orou em frente a uma clínica de aborto. Eles foram lá e prenderam a mulher na Inglaterra, que é o berço da reforma, um dos berços da reforma. A mentira é um dos principais instrumentos do inimigo para usar contra o crente. Claro, Satanás é o pai da mentira, né? Então a igreja é perseguida com mentira. Segundo lugar, nós vemos esse texto, versículo 9, vamos ler versículo 9 juntos? Diz assim, se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então, a perseguição, ela é feita por meio de leis que parecem ser boas. Leis que parecem ser boas. Veja, a proposta de Amã foi que o rei decretasse uma lei para exterminar com os judeus. Não, mas a lei era uma boa razão. Qual que era a razão? Olha, esse povo está ameaçando a estabilidade do império. Então você deve aniquilar esse povo, acabar com eles. Senão você vai acabar, o seu império vai acabar. Não é? Percebe? E aí sim ele cria uma lei, um decreto ali colocado, baseado nessas coisas que poderiam, parece uma boa solução. Então vou fazer um decreto e agora vou aniquilar com os judeus. Então o império não seria mais ameaçado e o rei continuaria a reinar. E tudo bem, seria ótimo ele reinando daquela forma. Amã estava tão obstinado em convencer o rei da sua sugestão, que ele ainda ofereceu dinheiro aqui. Eu não sei se ele não percebeu que o rei já era muito rico, não precisava mais dinheiro, né? Mas ele queria tanto aquilo que ele falou, não, eu ainda dou aqui 350 toneladas de prata. E você sabe mais ou menos quanto que dá 350 toneladas de prata? Depois você faz a conta, mas dá mais de 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Só que o rei não ofereceu, não aceitou a prata, mas deu um poder para Amã, para que ele executasse exatamente aquele plano que ele tinha. Olha o versículo 12, leia comigo o versículo 12. Fala assim,
Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês. E segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com anel se selou. Então veja que a lei foi definida, escrita e selada pelo anel do rei. Então ela deveria acontecer. Deveria acontecer. Hoje, meus irmãos, é triste pensar isso, mas nós temos lugares no mundo onde a perseguição aos cristãos ela é legalizada. Ela é legalizada, assim como era aqui. Assim como foi na igreja primitiva, que havia também leis contra aqueles que não adorassem o imperador, deveriam ser perseguidos. O comentarista Robert Close diz que Eusébio indica que por volta do ano 95, Domiciano baniu muitos cristãos de Roma, inclusive a sua sobrinha Flávia Domitília. E Clemêncio, marido dela e primo do imperador, foi executado por ateísmo. E o ateísmo na época significava aquele que não adorava, aquele que se convertia, né, ao cristianismo, né, ele era ateu, porque não adorava. Como é que eles viam o ateu? Era aquele que não adorava vários deuses, ou ao imperador. Então aquele que adorava um só Deus, ele era ateu. Você tinha que adorar vários, não é? Se você pegar na internet e procurar lá no site O São Paulo, você vai ver que no Vietnã, a lei da crença e da religião em vigor desde 2018, ela restringe a liberdade religiosa no país, ela interrompe missas e cultos. É como se estivéssemos aqui reunidos, de repente entra alguém que não pode ter isso não, não pode. Para tudo, não é? Se você também pesquisar, você vai ver que no Catar, a lei criminaliza o proselitismo em nome de uma organização, sociedade ou fundação de qualquer religião que não seja o Islã. Se não for o Islã, não pode. E ela prevê punição de até 10 anos de prisão, se alguém for encontrado ali praticando outra religião que não seja o Islã. Ela também proíbe as congregações de anunciar serviços religiosos. Ninguém pode anunciar nada, não é? Meus irmãos, o inimigo de Deus e seu povo, o inimigo de Deus procura atacar a Deus e seu povo, através do seu povo. E muitas desses ataques são leis anticristãs. Leis que são vendidas como boas. Não é que eles vêm com lei, essa lei é ruim. Não, ela é boa. Tenta se colocar uma questão boa, mas ela é contra o cristianismo. E foi assim com Jesus. Na época o Sinédrio não chegou a implantar uma nova lei para perseguir Jesus, mas usou a interpretação equivocada da lei. Se você for em Marcos 14, 61, diz assim: ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote, e ele disse: és tu, Cristo, Filho de Deus, bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: blasfemou. Não precisamos de prova mais nenhuma, pois ele blasfemou. Então, eles estavam interpretando incorretamente a lei, pois estava diante deles quem? O Filho de Deus. E se você pesquisar Mateus, Lucas, Marcos, eles vão contando o que disse o Antigo Testamento e o que tinha acontecido com Jesus. Olha, a promessa foi essa, aconteceu exatamente com Cristo assim. Todas as provas estavam ali na cara deles, de que ele era o Filho de Deus, mas os olhos estavam cegos. Prosseguindo, meus irmãos, em terceiro lugar, terceiro ponto que nós vemos aqui dessa perseguição. A perseguição é para destruir totalmente. Vamos ver o versículo 13. Veja quão forte é esse versículo. Imagine se fosse uma lei hoje. Imagine. Leia comigo. Enviaram-se as cartas, por intermédio dos correios, a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar.
e que lhe saqueassem os bens. Você viu a profundidade disso aqui? Amã tinha o objetivo de acabar com aquele povo totalmente. O texto mostra a progressão da sua vontade: destruir, matar, aniquilar de vez os judeus. Seja jovem, velhos, crianças, mulheres, nós não vamos perdoar ninguém. Além disso, todas as suas posses nós vamos saquear, vamos pegá-las. Ele queria fazer isso de uma só vez, em um só dia, naquele dia sorteado, no dia 13 do mês de Adar, quase um ano depois. Seria um massacre, né, irmãos? Num dia ia acontecer isso aqui, é um massacre completo, uma destruição total. Os líderes das províncias foram comunicados do edito, e todos deveriam se preparar para executar aquela destruição naquela data. O teólogo David Strain diz que é uma história de arrepiar. Difícil de acreditar. Às vezes a gente passa rapidamente pela Bíblia, não é? É bom a gente ler a Bíblia como um todo, assim, não é? Mas às vezes é bom separar também e abrir um zoom, não é isso? Espera aí, deixa eu ver esse versículo aqui com mais detalhe, deixa eu ver essa história aqui com mais detalhe. O que está acontecendo aqui? Versículo 10 diz assim: então o rei tirou da mão o anel, o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. Amã, inimigo do povo de Deus, tinha ali todo o poder para destruir os judeus. E assim ele faria o máximo para conseguir. Meus irmãos, o inimigo de Deus hoje ainda quer acabar com o seu povo. No Novo Testamento nós vemos que os cristãos foram perseguidos de todos os lados. Se você vai em Atos 8:1 diz assim: e Saulo consentia na sua morte. O próprio Saulo, antes de converter, perseguindo e matando. Aqui está falando de Estevão, né? E naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja que perseguição que surgiu também no Novo Testamento. Foram dispersos por várias regiões. A igreja primitiva sofreu muito. Perseguições fortes. De acordo com Eusébio, que é um historiador, na época do imperador Diocleciano, uma carta imperial foi promulgada por toda a parte, ordenando, o que ordenava essa carta? Destruição das igrejas, queimar as escrituras, acabar com a Bíblia. Aqueles que distribuíam as escrituras ou outros objetos sagrados, eram conhecidos como traidores. Líderes da igreja foram presos, pressionados a fazer sacrifícios para o imperador. Fala mais, somente na cidade de Nicomédia, 268 cristãos foram executados. Ele fala também que teve um segundo édito que ordenava a prisão do alto clero, enquanto um terceiro édito lhe oferecia anistia caso eles fizessem sacrifícios. Olha só, fez o segundo édito e falou: não, vamos destruir vocês, matar vocês. Aí fez um terceiro: mas se vocês sacrificarem, adorarem o imperador, vocês serão livres. Um quarto édito ordenava que todos os cristãos deveriam fazer sacrifícios ou enfrentar a pena de morte ou trabalho forçado. A perseguição maior foi aquela feita ao próprio Filho de Deus. Marcos 14:1. Dali a 2 dias era a Páscoa, festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam traição e como matariam. Ele veio para salvar o seu povo, e o seu povo queria matá-lo. Jesus, o Salvador do mundo, enviado à morte pelo seu povo. Foi traído por um dos seus discípulos. Foi abandonado na pior morte, morte de cruz. Se o inimigo perseguiu Jesus, não vai perseguir o seu povo? João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu fico pensando, meus irmãos, se isso acontecer nos nossos dias, o que nós faremos? Qual será a nossa posição?
Se leis foram levantadas contra o povo de Deus e nos ordenarem a fazer coisas anticristãs, qual seria a nossa posição? O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas João também diz que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Glória a Deus. Por mais que a destruição se levante, o Senhor nos chamou para termos vida. Por mais que a nossa vida seja ceifada aqui, o Senhor vai nos levar para a vida eterna. Concluindo, meus irmãos, nesse mundo caído, nós vamos enfrentar as mesmas dificuldades aqui que os irmãos enfrentaram. Não é? Não sabemos exatamente como ela chegará. Mas nós enfrentaremos as mentiras, nós enfrentaremos leis anticristãs, e quem sabe nós vamos ser perseguidos para uma destruição final. Se você olhar em Apocalipse, você percebe que a história vai afunilando para uma perseguição mundial da igreja. Para a perseguição mundial. Não sabemos quando isso vai acontecer. O que devemos saber é a nossa postura diante de Deus. Nós somos povo do Senhor. Então nós marcharemos firmes com o Senhor. Então, como viveremos? Algumas aplicações para a nossa vida, irmãos, importantes. Viveremos defendendo a verdade. Se vierem com mentiras, nós ficaremos com a verdade. Se vierem com meias verdades, julgaremos o que foi dito pelas Escrituras, essas Escrituras que vão nos dizer o que é verdade ou não. Se vierem com verdades, nos certificaremos que elas são realmente a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus vai nos indicar o caminho, pois Jesus Cristo é a verdade. Ficaremos com Ele, ficaremos com Jesus Cristo e com a sua palavra. Judas 1,3 diz assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós somos chamados para batalharmos pela fé. Viveremos defendendo a verdade. Segundo lugar, viveremos vigilantes quanto à legislação que nos cerca. Se temos um governo democrático, devemos prezar por leis justas. Devemos optar, devemos falar com os legisladores que nós elegemos: olha, coloquem leis justas. Leis justas são aquelas que seguem a palavra de Deus, porque ela é a solidez. Ela é a solidez. Países que seguem as leis bíblicas são firmes na rocha. Países que não seguem são firmes na areia, ou seja, vão cair. Recentemente nós tivemos uma lei aprovada na Califórnia que permite o roubo até certo valor. Não é uma lei, mas é uma interpretação da lei. Ou seja, a pessoa pode roubar, que ela não vai ser culpada por isso, mas isso é o correto? A Bíblia diz: não furtarás. O correto é a lei do Senhor, o correto é a palavra do Senhor. Isso não vai dar bem, com certeza esse caminho é um caminho de destruição total. A palavra do Senhor é a solidez para a nossa vida. Então Pedro diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Terceiro lugar, última aplicação, viveremos confiando na proteção de Deus. O inimigo vem para destruir totalmente, mas Jesus venceu o inimigo na cruz. Então, se por algum motivo fomos lançados à perseguição, saibamos que Jesus também foi perseguido, mas ele venceu. E nós venceremos também, se nós estivermos em Cristo Jesus. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele não ficou na cruz. E no momento que nós participamos da ceia, nós lembraremos deste momento especial, que Jesus venceu a morte, se entregou por nós, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus venceu todas as coisas. Pedro diz assim na sua carta, capítulo 5, primeira carta: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar, de fortificar, de fundamentar. Olha só as palavras que são usadas. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Portanto, meus irmãos, confiemos no Senhor Jesus
Vivamos vigilantes neste mundo, julgando tudo que vem diante de nós conforme a palavra do Senhor, e anunciando e defendendo a verdade eterna até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Vamos orar, feche os teus olhos, peça ao Senhor para te abençoar, pois você enfrenta as dificuldades deste mundo, elas podem crescer, podem também dar uma aliviada, não sabemos. O fato é que nós devemos estar sempre firmados no Senhor Jesus. Ó Deus, louvado seja o teu nome, nos abençoe, fortaleça a tua igreja, fortaleça a nossa fé, não nos deixe ser enganados, Senhor, com qualquer palavra. E normalmente o que nos engana são as palavras doces aos nossos ouvidos, não é? Que trazem coceira aos nossos ouvidos. Tem misericórdia de nós queremos confiar no Senhor, seguir a tua palavra dia após dia. Guia o teu povo, Pai. É o Senhor que nos guia, senão nós cairemos, nós vacilaremos também. Mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que está levando a tua igreja para viver com o Senhor eternamente. Nós te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos passar.